Esta lógica de perdoar que a gente traz, ela é muito egóica em algumas circunstâncias. Parece eu que estou aqui no pedestal perdoando os ignorantes, perdoando os réis mortais, perdoando os coitados, os idiotas, os não evoluídos, os não maravilhosos como nós, né? Então, parece o perdão pela dimensão egóica como um presente que você oferece e o outro deveria ser muito grato, o outro deveria, né, te reconhecer quão maravilhoso você é. E isso é extremamente, extremamente egóico. A lógica que nós encontramos no perdão que está presente lá no Evangelho é do reconhecer a tua necessidade de aprendizado. Então não é você aqui como maravilhoso oferecendo uma migalha para os pobres que estão lá embaixo. Não é você oferecendo pérolas para os porcos. Presta bem atenção nessa passagem que você não está cheio de pérola aí para oferecer para porco nenhum. Então não é esse lugar que diminui o outro. O que o Evangelho nos traz, e isso eu já falei para vocês que a gente precisa ter vários elementos para fazer as leituras, e um dos mais importantes elementos é o nível de inferioridade da Terra e o nível da nossa inferioridade. O que o Evangelho faz é tirar a gente desse topo, e ao invés de dizer você está aqui rico oferecendo pérolas aos coitados, o que o Evangelho faz é tirar a gente do pedestal e dizer menos. Se esta dor te chega, se este problema te chega, ele chega pela permissão de Deus como uma alavanca para o seu processo evolutivo. Mas qual é o grande entrave que nós temos por viver? É que, como nós não temos um mínimo de autodescobrimento, quando alguém nos trai, quando alguém nos fere, quando alguém fala mal de nós, quando alguém nos prejudica em alguma instância ou medida, se eu não reconheço quais são as minhas questões morais, se eu não reconheço quais são as minhas deficiências, os meus vícios, como eu vou entender o que aquilo está me convidando? Como eu vou entender que aquela humilhação que alguém me proporcionou é um caminho para me fazer pensar menos na aparência e mais na essência? Como eu vou entender que aquele constrangimento que eu passei é para eu descobrir valores meus que estão por trás desta imagem que eu estou expondo e que vai por água abaixo e precisa ir por água abaixo? Se eu não tenho clareza que eu valorizo as imagens, se eu não tenho clareza que eu estou voltado para o externo, se eu não tenho clareza de quão egoísta, de quão arrogante, de quão egóico eu sou, quando a vida traz uma experiência de aprendizado, eu interpreto como uma afronta. Eu interpreto como uma agressão, eu interpreto o outro como um inimigo e não interpreto como um convite de aprendizado, como uma manifestação de Deus, como um instrumento para a minha reflexão. O problema não é o outro e nem o que o outro fez. O problema é que eu não consigo fazer conexão com entre as minhas necessidades e o que o outro está fazendo. Eu não consigo entender qual é a minha necessidade de progresso e aí eu não consigo ver o que o outro me oferece como caminho para o meu progresso. E aí ficamos nessa situação. Quando eu estou perdoando o outro, eu estou dizendo que ele fez algo de errado. Eu estou me colocando num lugar bonito. Eu estou me colocando num lugar de quem é mais, de quem é melhor. Eu perdoo o meu marido que me traiu. Caramba! Vai reconhecer a tua parte na traição com este marido. Vai reconhecer os teus elementos que evadiram do relacionamento e que contribuíram para que o teu marido tivesse esse tipo de atitude. Vai reconhecer quão arrogante você é, ou quão autoritária, ou quão impositivo, ou quão, sei lá, qualquer mil das coisas que a vida pode estar tentando te ensinar, e que quando Deus permite que essa experiência chegue, tudo isso precisa ser revisto. Então, olhar pelo ângulo do perdão é olhar pelo ângulo da nossa necessidade. É olhar pelo ângulo do que eu preciso aprender. E
Quando você enxerga, ou vamos dizer assim, quando você está apurando o seu olhar e percebendo a vida por este ângulo de que tudo que me chega tem por objetivo o meu aprendizado, você já não interpreta mais o outro como inimigo. Você já não interpreta mais o que o outro fez como uma afronta. Você já não interpreta a vida como uma corrida em busca de um pódio para ver quem chega primeiro. Você interpreta a vida como uma escola, como uma experiência de aprendizado e de crescimento. Neste sentido, é como se chegasse a prova, é como se chegasse a folha de exercícios e o aluno se revoltasse com o professor dizendo: que palhaçada é essa? Que é isso? Agora a gente vai ter que ficar fazendo prova? A gente está aprendendo e os exercícios vão te ajudar a consolidar o seu aprendizado. E os exercícios vão evidenciar o que você sabe e o que você não sabe, para que aquilo que você não sabe fique evidente para você e você possa buscar e investir energia nesse teu aprendizado. Então, a traição de um amigo, a falência da empresa, a traição no emprego, estas perdas, as dores, todas as experiências que a vida nos apresenta, você vai aprendendo a ler como uma folha de exercícios que o professor te ofereceu. E quando você entende que ele está te oferecendo a folha de exercícios para você aprender, para você consolidar, para você ir melhor nas provações futuras, para que você cresça e se desenvolva, você diz: muito obrigado. Porra, eu vou dizer muito obrigado para uma folha de exercício? Sim, vai dar um trabalho do cacete, a gente vai ter que investir uma energia enorme para ficar estudando, resolver todas aquelas questões, vai ser super difícil. Mas muito obrigado, porque esta tarefa vai me ajudar a me preparar melhor para as experiências futuras, vai consolidar o que eu já sei e vai me evidenciar o que eu não sei. Muito obrigado. Essa vai ser a mesma postura que nós teremos o dia que passarmos por uma aprovação, por uma experiência. Claro que não de imediato, né? Chego em casa, meu marido tá com outro, minha esposa tá com outro, com outra na cama. Muito obrigado, meu amor, uma grande oportunidade de aprendizado. Não, não seja ridículo, não faça racionalizações a esse tal ponto que não faz o menor sentido. Você só vai conseguir entender o tom do muito obrigado depois que você dá sentido para isso, depois que você aprende. Essas coisas que eu estou falando para vocês ficam mais claras no livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, quando ela vai falar do ser grato pelo mal que nos chega, ser grato pelo mal que não nos chega e ser grato pelo mal que nos chega. E é um livro profundamente terapêutico para trabalhar as nossas dores e as nossas questões. Mas, então, o que eu estava dizendo é que quando você toma isso como uma filosofia de vida, que tudo que a vida me traz é para o meu aprendizado, para o meu crescimento, você nem mais identifica o outro como seu inimigo, você nem mais interpreta como uma agressão. Quem interpretou como agressão foi o ego. Quem interpretou como prejuízo foi o ego. E aí o que a gente está querendo fazer? Interpreta como agressão e depois vai querer se promover dizendo que perdoou a agressão. Interpreta como inimigo e depois se sente melhor porque é mais evoluído, é melhor do que aquele inimigo e está lhe perdoando. Você continua alimentando as questões egocêntricas que estão na base de todos os males, segundo a colocação dos espíritos na pergunta 903 de Allan Kardec. A terapêutica ou a lógica do perdão que nós encontramos no Evangelho é de você descobrir o seu lugar no mundo. É de você descobrir a tua experiência de aprendizado, que as sucessivas reencarnações têm um sentido evolutivo. Então, tudo que a vida vai te oferecer, do mais gostosinho ao mais sofrido, vão ser experiências para o teu aprendizado, para o teu crescimento, para a tua evolução. E aí, quando você começa a entender esta lógica,
Quando você assimila isso como uma filosofia de vida, então você já não interpreta mais o outro como o agressor. Você não interpreta mais o outro como o mal. Eu entendo o que isso quer me ensinar, né? Eu entendo o que isso quer me trazer. E aí eu me realizo, eu vivo esse estado de graça por compreender que aquilo não era uma ofensa, aquilo é Deus me convidando para um aprendizado, e quando eu aprendo eu dou um outro sentido. Essa lógica do perdão como uma anulação de si, às vezes as pessoas usam com fundamentadas, né, na questão que Jesus traz de negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Né? Mas a gente não consegue entender que o negar a si mesmo não é anulação dos meus desejos, não é anulação das minhas vontades, não é anulação de quem eu sou. O negar a si mesmo é anulação do ego, deste sentimento de autoimportância, deste lugar que eu me coloco acima dos demais, desta sensação de centralidade. Quando esta sensação de centralidade, de maioridade, de mais importância, ela começa a se desfazer, é possível então viver o amor. E muitas vezes as pessoas nos enxergam como vítimas porque é eu que estou contando a história. E quando eu estou contando a história, eu vou contar a história por qual ângulo? Eu vou contar a história pelo meu ângulo. Então, não são as pessoas que têm que dizer se você foi vítima ou não da situação, é a tua alma que tem que dizer. Né? É para além do ego. É o mundo interno que tem que sinalizar. E aí a gente vai descobrir que neste mundo não existem vítimas. Estamos todos num processo de aprendizado. Isso aqui não é guerra, tiroteio para ter vítima, para ter bala perdida que pegou o fulano que não tinha nada a ver com o processo. Não estamos no tiroteio. Isso aqui é uma escola perfeitamente organizada num mundo de provas e expiações regido por um Deus justo, bom, onipotente e onisciente. Não existem vítimas. Todos nós estamos num lugar de aprendizado. Esse lugar de vítima, ele foi muito alimentado dentro da Igreja Católica por uma fantasia de que quanto mais você sofrer, mais você vai para o céu. Aquela interpretação infantil de bem-aventurados os aflitos. Isso é uma interpretação de criança. Bem-aventurados aflitos, então eu tenho que sofrer, porque se eu sofrer eu vou para o céu. Allan Kardec, em 1864, traz uma interpretação completamente diferente de bem-aventurados aflitos e vai nos mostrar que o importante não é a aflição, mas que a aflição ela vem como convite de transformação. E quem aprende através da aflição, quando ele diz do bem e do mal sofrer, ou que o sofrimento é o convite de transformação, quando você vive isso, então você vai ser o bem-aventurado. O perdão é uma relação sua com o seu aprendizado e com o seu crescimento. O perdão é o entender o teu processo evolutivo, o teu processo de transformação. E quando você está conectado ao teu processo de transformação, você nem lembra do que o outro te fez, porque você está tão conectado com o teu aprendizado, com o teu crescimento, que o que o outro fez é terciário, não é nem secundário, é terciário. Não é convite para revirar as coisas lá dentro, é aprendizado. Bom, vamos tentar pensar então esse elemento do auto-perdão. O que eu quero trazer para vocês não são respostas prontas. O que eu quero te ensinar é a pensar um pouco melhor, a refletir com base em fundamentos doutrinários. O simples fato de você estar na Terra te coloca no lugar de espírito inferior. E se você fica ofendido de eu te dizer que você é espírito inferior, ou se você não consegue enxergar a tua inferioridade, sinto muito, você está muito longe de entender a doutrina espírita. Espíritos invejosos, vaidosos, orgulhosos, egoístas. Isso vai ficando claro o predomínio do mal em você.
o predomínio do mal na tua vida. Mas nós já entendemos que o mal é a ausência do bem. Então, tudo isso que eu estou te dizendo como predomínio do mal, você pode aprender a ler como as necessidades do teu aprendizado. Quando você enxerga esse espírito inferior que nós somos, vamos agora pensar no auto-perdão. O que é o auto-perdão, né? É este não se culpar, é este não se condenar, é este aceitar a nossa inferioridade, aceitar a nossa pequenez, aceitar a nossa limitação. Quem é o sujeito que não se perdoa? É o sujeito que não admite que errou. É o sujeito que não concebe que ele possa ter feito um equívoco, que não concebe que ele seja inferior. Gente, isso é o nosso nível evolutivo. Para mim, se você entende a filosofia espírita, não faz o menor sentido cogitar perdão e auto-perdão, porque nós somos inferiores. O sujeito que está se culpando, que está se machucando, que está brigando consigo, é um sujeito que está exigindo ser uma estatura moral que ele não é. Essa lógica de auto-perdão é a mesma lógica do perdão quando nós falávamos de ter que descer do topo que nós nos colocamos e que nós não estamos oferecendo algo para o reles mortal, para o coitado que está nos ouvindo. O perdão é o reconhecer a minha necessidade de aprendizado, a minha necessidade de crescimento, porque eu sou um espírito inferior, porque eu estou aqui para aprender, e se aconteceram estas coisas que a vida me trouxe, é porque eu preciso aprender e crescer com elas. Agora, quando eu reconheço a minha pequenez, quando eu reconheço a minha inferioridade, quando eu reconheço que o egoísmo está na base de todos os meus vícios, quando eu começo a me conhecer um pouco mais, quando eu olho para dentro, eu vou começar a enxergar um monte de erros. E eu só vou deprimir, e eu só vou me fechar, eu só vou ficar ansioso, eu só vou me culpar e me punir se eu tiver a fantasia de que eu tenho que ser mais, melhor, acima, fantástico, maravilhoso. Porque se eu enxergo o nível da Terra, o espírito inferior que todos nós somos, eu vou olhar e dizer, Marlon, Marlon, cada dia fica mais claro por que você está no mundo de provas e expiações. Você lê o texto do Homem de Bem. É lindo o texto do Homem de Bem, não é? Tá aqui, ó. Coisa mais linda. O homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, deposita fé em Deus, tem fé no futuro, possuidor do sentimento de caridade. Esse cara, o homem de bem, chegou lá. Aí você pode olhar o homem de bem e se culpar que você não é estas coisas. Ou você pode olhar para o homem de bem e dizer, caramba, quão pequeno que eu sou. Quão inferior eu sou. Se isso é o que caracteriza o homem de bem, e eu não consigo fechar nenhuma dessas questões por inteiras, quão inferior eu sou. E eu que estudo a doutrina espírita, eu que faço terapia, eu que me dedico, eu que trabalho, eu que tudo isso, sou ainda tão pequeno. Mas isso vai ser maravilhoso. Porque na medida que você consegue olhar as tuas falhas, as tuas limitações, as tuas questões e reconhecer que é isso que você é, você não vai desencarnar e ficar esperando o céu, nosso lar, chegar lá trabalhando e ajudando o mundo, fazendo um monte de coisa, igual ouço um bando de espíritas sem noção.
E aí você olha para aquele casal dos Nardoni, eu adoro esse exemplo. Você olha para aquele casal dos Nardoni que parece que mataram a menina, e você fala: meu Deus, isso somos nós, seres humanos. Sabe-se lá quantos sentimentos atrapalhados, quantas raivas, quantas projeções, quantas interpretações equivocadas, e o que nós, seres humanos, somos capazes de fazer. Eu já falei para vocês do caso que está lá nas obras de Ivone do Amaral Pereira. Era um padre orientador de uma comunidade numa encarnação. Na segunda, o filho comete suicídio e ele é um alcoólatra perdido na vida. E na terceira, ele é um obsessor terrível que leva uma mulher ao suicídio. Era um padre, conselheiro de uma comunidade, uma pessoa aparentemente de bem, que, posto a provas difíceis, se transforma num assassino cruel. Isso é o ser humano. Então, quando você começa a se conhecer e olhar os teus conteúdos, os teus dramas, você começa a enxergar as pessoas, você começa a enxergar os dramas, as dores e dizer: nós estamos no mesmo barco. Obrigado, Senhor, porque eu não fui exposto a situações constrangedoras, porque talvez se eu fosse, eu falharia e por isso Deus não me expôs. E aí, quando o outro cometer estes equívocos com você, você vai entendê-lo. Na hora que a gente se equivoca, na hora que a gente se atrapalha, você vai olhar e dizer: isso sou eu. Mundo de provas e expiações. Não é a atitude egóica do não espero para não me frustrar. Não digo que quero para não sentir a dor de não ter. Isso é o ego se defendendo. Eu espero. Eu espero que o meu marido me ame. Eu espero que meus filhos reconheçam as minhas atitudes. Eu espero que a sociedade me valorize. Eu espero que as pessoas não falem mal de mim. Eu espero que as pessoas me compreendam. Eu espero. Porque isso é a busca pelo algo melhor. Eu espero que as pessoas me valorizem, mas se algum dia elas estiverem falando mal de mim, me ofendendo, me diminuindo, me denegrindo, meu Deus, quantas pessoas eu tenho vontade de ofender, de denegrir, de fazer, de falar. Está todo mundo no mesmo barco. E mesmo que eu não encontre aquele elemento dentro de mim, porque não é que eu que tenho que ser referência, eu vou dizer: gente, se eu tenho um monte de presepadas para lidar aqui dentro, por que o outro não pode ter as presepadas dele? E aí vamos para o processo. E por que Deus permite que esse homem cheio de presepadas chegue na minha vida, me agrida, me machuque, aconteça tudo o que me aconteceu? Para o meu aprendizado, para o meu crescimento, para a minha evolução. Você entende que o perdão, ele não é mais um ato. O auto-perdão não é um ato. A caridade não é um ato. Não é agir. Não é atitude. É aprender a pensar a vida por outro ângulo. É filosofar sobre si. Se eu, que me acho tão maravilhoso, cometo tantas presepadas, por que o outro não pode cometer presepadas? E que lugar é esse que eu ocupo de me achar no direito de julgar o outro? Que loucura é essa que me ocorre de pensar que eu sei mais sobre o outro, sobre as suas intenções, que eu sei o que ele tentava e qual era o seu desejo e qual era a sua intenção? Que loucura é essa de achar que eu sei mais sobre o outro do que ele mesmo? De achar que eu sei o que é justiça e o que é injustiça?
para definir quem são os algozes e quem são as vítimas, de achar que eu sei o que é correto e o que é errado, quem merecia e quem não merecia, que eu não merecia, que Deus não podia. Que lugar é esse que você está se colocando? De quem sabe, de quem conhece, de quem define, de quem julga, de quem não erra. O auto-perdão e o perdão, eles são consequências naturais do reconhecimento, da conscientização de quem nós somos, espíritos inferiores. Então, eu cometi erros, eu cometi equívocos e eu reconheço que este sou eu. É o mundo em que eu estou, é o nível que a gente se encontra. É a criança da 2ª série escrevendo com letra garranchada, cometendo equívocos gramaticais e com uma frase pobre e com um texto infantil. Uma criança de 2ª série não precisa ser perdoada, porque é o que ela é. Eu não preciso ficar me perdoando, porque isso é o que eu sou. Não, porque hoje eu enxergo os equívocos, se eu pudesse voltar atrás. Se você pudesse voltar atrás, você ia reconhecer que você vai cometer um monte de outros equívocos, porque você continua sendo imperfeita. Você continua sendo espírito inferior, mundo de provas e expiações, e Deus sabe que você é isso. Deus sabe. Mas o que eu quero que você entenda é isso. Junta o Deus justo e bom, junta os mundos de provas e expiações, os espíritos inferiores que nós somos, a ausência do mal, o egoísmo na base de todos os vícios, o autodescobrimento, junta os elementos de análise e interpreta a tua vida. E interpreta a oração. Quando nós olhamos para todos esses elementos, como que você vai rezar e dizer para Deus o que ele tem que fazer? Você vai ter coragem de pedir alguma coisa. Sendo espírito inferior, não sabe nada da vida, não entende o que é verdade, o que é justiça, qual é o teu planejamento reencarnatório, quais são as suas necessidades, e você tem coragem de pedir alguma coisa. Se você leva em consideração todos os princípios doutrinários, você não pede. A tua oração vai ser muito mais de silenciar e tentar entender o que eu preciso aprender com essa experiência? Eu preciso ter a coragem de ir ou eu preciso ter a força de ficar? Eu preciso ter a coragem de falar ou agora é a hora de me calar? O que eu preciso fazer? Me diz. Me ajuda a entender. Essa é a oração de um sujeito que começa a se conhecer. A oração é diferente. A fé se desenvolve por consequência natural, porque você entende que existe um Deus todo-poderoso que organiza o universo. A caridade é algo natural, porque você não está dando para os pobres, você está compartilhando do muito que você tem, porque você sabe que você não merece tudo que Deus está te oferecendo. Não é para você usufruir de todo o teu dinheiro. Não é para você ter uma vida de fazer o que te der na telha. Deus está te dando a oportunidade de você compartilhar com os outros. Não é porque você é fantástico que você tem dinheiro. É porque se tiver que tirar do pouco que você tem, você é tão egoísta que você não tira. E Deus é tão bom que te oferece mais do que você precisa para você poder ajudar os outros e descobrir a função do ser social e descobrir o prazer de servir e ir criando a certeza de que é melhor amar. A caridade não vira móvel de troca na expectativa de receber, porque fora da caridade não há salvação. É movimento natural de compartilhar do muito que você tem, que não merece. Porque espírito com predomínio do mal e mundo de provas e expiações
não merece vida relaxada, tranquila, maravilhosa. Nós estamos aqui como espíritos endividados, a gente não precisa sofrer, a gente não precisa se machucar, mas não é férias, não é passeio. Mundo de provas e expiações não é parque de diversão. Somos espíritos comprometidos com o passado, num processo de aprendizado, de crescimento e de evolução.